Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o livro Matilda, do Roald Dahl. Então, o livro Matilda foi publicado em 1988 por Roald Dahl, com ilustrações de Quentin Blake, que também constam aqui nessa minha edição da editora Record, também vem as ilustrações originais do Quentin Blake. E a história, o primeiro rascunho de Matilda era completamente diferente da história que ficou consagrada aí, que consagrou também o autor como um dos maiores autores de livros infanto-juvenis aí, que nós temos conhecimento, não é mesmo? E, na versão original de Matilda, antes do autor fazer aí toda uma alteração do texto, por sugestão do seu editor, Matilda, na verdade, era uma criança travessa, muito má, e que infernizava a vida dos seus pais, né? Mas o editor do Roald Dahl sugeriu mudanças no texto, e até que, com a ajuda, né, do próprio editor, o autor resolveu mudar o sentido da história, mudar a concepção original da história para algo contrário, né? Então, em vez da Matilda ser essa criança que infernizava seus pais, na verdade são seus pais que não davam bola para Matilda, que não ligavam para ela, que maltratavam ela, e ela, na verdade, era uma criança muito mais doce, muito mais inocente, fã de livros. Então, aqui entrando na narrativa da história, Matilda, então, é uma criança que ela começa com entre 4 e 5 anos de idade, que é uma criança muito precoce. Filha, então, é do senhor e da senhora Lonsna. Seu pai era vendedor de carros usados, né? A gente vai descobrir aí, no final do livro, algumas coisas bem pesadas em relação ao pai aqui da Matilda, mas eu não vou falar agora, eu vou deixar para comentar o final do livro mais pra frente no vídeo, tá? Com spoilers. Mas, por enquanto, sem spoilers, tá? E aí, essa menina, tinha um irmão mais velho do que ela, né? Tive a impressão, eu não sei se quem leu Matilda também teve essa impressão, que a família da Matilda me lembrou muito a família do Harry Potter, né? Os tios do Harry Potter. Então imagina os tios do Harry Potter, o Sr. Dursley e a senhora Dursley, só que 2 vezes pior. Os pais da Matilda. Então eles são aqueles pais assim que não ligam pra ela, que a maltratam, falam coisas pra ela até bem pesadas, não se importam muito com a educação dela. Mas Matilda era uma criança muito inteligente, muito, muito mesmo. Até que um belo dia, ela vai então à biblioteca sozinha, né? Lá com seus 4, 5 anos, e ela tinha aprendido a ler, ela já sabia ler com 4 anos, e aí ela começa então a pegar livros emprestados na biblioteca. E, gente, o autor aqui cita vários autores famosos, autores que nós aqui no canal amamos muito, não é mesmo? Outros que eu ainda falto conhecer. Por exemplo, olha só os autores que a nossa querida Matilda leu com 5 anos de idade, não é mesmo? Ela leu, além do Grandes Esperanças do Charles Dickens, ela leu o Nicholas Nickleby, também do Dickens, o Oliver Twist, Jane Eyre, Orgulho e Preconceito, o Tess, do Thomas Hardy, o Key, do Rudyard Kipling, O Homem Invisível, do H.G. Wells, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, O Sonho e a Fúria, do William Faulkner, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, Os Bons Companheiros, do J.B. Priestley, O Condenado, de Graham Greene e A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Tá bom pra vocês? Então, assim, já para pensar, a Matilda leu mais autores clássicos do que eu nesse primeiro ano aí da sua visita às bibliotecas. Então, como ela ficava muito tempo sozinha em casa e a mãe não ligava para o que ela fazia, né? A mãe ia para o bingo, o pai ia trabalhar, o irmão ia para a escola, então ela ficava sozinha e acabava indo então para a biblioteca. E a bibliotecária, que eu esqueci o nome dela agora, ela se surpreendia com essa inteligência da Matilda, né? Essa precocidade dela de com 5 anos já ler um Charles Dickens, gente. Acho que eu li o meu primeiro Dickens, eu já tinha mais de 20 anos, gente. Eu acho que eu já tinha uns 24, 25 anos. Então, assim, Matilda estava bem adiantada para sua idade. É interessante que os livros aqui dão um poder para Matilda que ela não imaginava. Então, ela se torna muito, muito mais inteligente, muito mais estudada, muito mais culta que os seus próprios pais. E aí, ela acaba, então, já que no começo do livro, para se vingar muitas vezes dos maus tratos do pai dela, né? Maus tratos às vezes mais verbais do que físico, tá? Então, a mãe também, mas o pai principalmente. O pai falava coisas horríveis pra Matilda aqui, que eu, assim, que não sou criança, né, que sou uma adulta, lendo aquilo, e um homem crescido, que é pai, falando uns absurdos pra própria filha, gente, isso realmente é doloroso, né? Eu acho que as palavras, assim, as palavras horríveis do Sr. Lonsna para Matilda, para mim, foram muito piores do que qualquer coisa que a senhora Taurino, que é a diretora da escola em que a Matilda vai estudar, falou para ela ou falou para qualquer um dos alunos, porque tá vindo de um pai, né? Um pai fala isso à própria filha, é uma coisa tenebrosa. E aqui, gente, os adultos, com exceção da senhorita Mel, são todos, na falta de uma palavra mais correta, são todos idiotas, tá, gente? São pessoas, assim,
ignorantes, são pessoas assim, rudes, maltratam as crianças, principalmente a senhora Taurino, que é a diretora, né? Então a Matilda vai para a escola, e essa professora é o terror, é a grande vilã aqui da história, e que ela realmente maltrata assim, de forma horrível, e aqui são maus tratos físicos e verbais. Então ela batia nas crianças, puxava as orelhas, puxava os cabelos, era um negócio assim, que você fica até assustado, assim, como que existe uma escola que, no mundo em que uma diretora faz um negócio desses, né? Por mais que a história, imagino que a história aqui se passa nos anos 80 também, né? Final dos anos 80, mas assim, gente, é tão absurdo que você fica, meu, não é possível um negócio desse. Mas sim, ela é muito pior do que o senhor e a senhora Losna. E é pra lá que a Matilda vai. Eu falei que todos os adultos eram idiotas e ignorantes, com exceção de um adulto aqui, que é a senhorita Mel, que vai ser então a professora da Matilda e a sua grande amiga e sua grande aliada também. Então a senhorita Mel, ela percebe que a Matilda é uma criança precoce, né, logo no primeiro dia de aula, e aí ela tenta então convencer a diretora a colocar a Matilda em um período mais avançado, né, junto com os alunos maiores, né, só que a diretora não aceita, não é mesmo? Que para ela isso é impossível, todas as crianças são burras, todas as crianças são ignorantes, são bichos e coisas horríveis assim, tá? E, gente, isso aqui são palavras da diretora, tá? Não sou eu que estou dizendo, quem deu sabe. E aí, a diretora, né, fica meio sem saber o que fazer, mas acaba acatando, até porque ela também tinha medo da senhora Taurino, mas acaba tendo então uma amizade entre a Matilda e a senhorita Mel. A senhorita Mel também vai à casa da Matilda conversar com os pais, para ver se os pais a ajudavam, né, davam esse incentivo para que a filha conseguisse passar ali, avançar de ano, né, vamos dizer assim, porque no ano que ela estava muito adiantada dos outros alunos, só que ela tem uma surpresa desagradável ao descobrir que os pais da Matilda é aquilo que a gente falou, é o senhor e a senhora Dursley piorados, 2 vezes piores, são extremamente ignorantes. Gente, é um livro infantil, mas o Roald Dahl, ele, não só o Roald Dahl, mas muitos autores infantis, né, muitos autores de livros infantis, eles são extremamente perspicazes, eles têm uma perspicácia ali de colocar temas que muitas vezes não somente uma criança, talvez uma criança, talvez na hora não, que está lendo não vai entender, mas um adulto que está lendo com a criança ou está lendo sozinho, a gente capta. Acho que o pai da Matilda fala assim para a senhorita Mel, né? E os pais da Matilda era aquele tipo de pessoas que só viviam grudados na televisão, né? A vida deles era ter televisão. Outra coisa também que às vezes que nós que somos apaixonados por livros, que nós somos leitores de livros, a gente talvez já tenha escutado. Pra que você ficar lendo esse livro? Pra que você ficar comprando livro? Pra que você ficar horas e horas lendo? Né? Que é perca de tempo, não vai te dar futuro. Gente, isso acontece, tá? Isso acontece. E olha só o que a senhorita Mel estava conversando com os pais dela, e ela diz assim: essa criança já leu um número impressionante de livros, a senhorita Mel disse. Eu só estava tentando descobrir se ela veio de uma família que gosta de boa literatura. Aí, se não me engano, o Sr. Lonsna vai dizer assim: não somos muito a favor dessa história de livros, o Sr. Lonsna declarou. Não se pode ganhar a vida sentado numa poltrona lendo livros. Aqui em casa não tem nada disso. E aí continua o diálogo, e aí mais pra frente, né, durante essa conversa, a senhora Lonsna diz assim para a senhorita Mel: estou dizendo que a senhora escolheu a instrução e eu escolhi a aparência. E quem acabou melhor? Eu, é óbvio. Estou morando numa casa confortável, ao lado de um homem de negócios bem-sucedido, e a senhora está se matando para ensinar o ABC a um bando de crianças infernais. Isso mesmo, meu bem, o Sr. Lona disse, lançando à esposa um olhar tão afetado e meloso que chegava a dar nojo. E aí, antes disso, a mãe dela disse assim, a mãe da Matilda, né? Não sou a favor de meninas metidas a intelectuais. Uma menina deve pensar em se embelezar para mais tarde arrumar um bom marido. A aparência é mais importante do que a instrução, senhorita Gel. Ela fala o nome dela errado. Então, assim, gente, tudo bem, né? É um livro infantil, é um livro voltado para o público infantil, mas esse diálogo aqui, e o outro também que eu li para vocês a respeito do Sr. Lonsna, desprezar livros, essa coisa toda. Esse diálogo aqui eu sinto que realmente foi uma alfinetada do Roald Dahl para os adultos, né? Para aqueles adultos, não só pais, mas também professores que não incentivam as crianças a lerem, principalmente as meninas, né? Então, ainda hoje, eu sinto, eu como leitora, né, que eu já passei por isso, né? Chamava de CDF, chamava de nerd, chamava disso, chamava daquilo, porque eu gostava de ler, porque eu não ficava me importando com garotos da escola, que eu não ficava atrás de confusão, essa coisa toda, e às vezes a gente ouvia não só de nossos pais, né, nossos amigos da escola, mas também até mesmo de alguns adultos sem noção, que falam essas coisas para nós, inclusive
pessoas da família, tá? Eu não falo gente estranha somente, eu falo também de pessoas da família. Então, lógico que eu não sou uma prodígio, uma gênia que nem a Matilda, mas eu já passei por situações parecidas com o que a Matilda aqui passa, né, nessa questão desse desprezo de algumas pessoas adultas, né, de alguns adultos, pelos livros e ficar questionando ela por que ela tem que ler, por que ela lê, por que ela compra livros, etc, etc. Hoje em dia eu já não ligo mais para esse comentário, entra por aqui, entra por um vídeo e sai pelo outro, não é mesmo? O dinheiro é meu, eu compro os quantos livros eu quiser e tá tudo certo, ninguém tem nada a ver com isso, não é mesmo? Mas uma criança ouvindo isso desanima, né? Deixa a criança realmente desconfortável, constrangida. Eu ficava constrangida quando ouvia essas coisas, hein? Acho que para nós leitores que amamos livros, o Matilda realmente vai tocar muito no nosso coração, vai mexer com o nosso coração, principalmente na reviravolta que nós temos aqui no final da história, quando a Matilda descobre um segredo da senhorita Mel e com a sua grande inteligência, não é mesmo? E algo a mais que ela descobriu que ela consegue fazer, ela então vai tentar ajudar a senhorita Mel a resolver, né, esse grande problema aí da sua vida. Então aqui, gente, um spoiler do final do Matilda, tá? Então se você não leu, cuidado aí, tá bom? Por nesses próximos minutos. Mas o que acontece? A senhorita Mel era uma jovem órfã, né? Parece uma história da Cinderela mesmo. Era uma jovem órfã que ela acabou, então, sendo criada pela tia, que era muito ruim, a maltratava, insultava, e a gente descobre que essa tia, na verdade, é a própria senhora Taurino, né? A diretora da escola. Muito bem. E aí, ela acaba, então, depois que ela consegue se formar como professora, né, fazer um curso de licenciatura, ela resolve sair de casa e morar numa casinha muito, muito pobre, já que a casa em que a tia dela morava, né, a tia tinha conseguido inventar na justiça de que a casa pertencia a ela, né, que o seu irmão tinha deixado a casa para ela, só que não era verdade, a casa ficava para a senhorita Mel, mas ela não conseguia provar na justiça que a casa era dela. Enfim, tem toda essa confusão. Ela vai embora de casa e vai morar numa casinha super pobre, que é onde a Matilda então vai visitá-la para tomar um chá, e aí ela conta essa história para a sua aluna, não é mesmo? E aí a Matilda, antes disso, ela tinha descoberto durante uma dessas visitas da senhora Taurino à escola, à sala de aula onde ela estudava, de que ela conseguia então mover objetos só com o poder da mente. A Matilda vai contar para a senhorita Mel, né, que foi ela que jogou a salamandra na senhora Taurino. Ela mostra para a senhorita Mel o que ela consegue fazer, né, mexendo objetos com a mente. A senhorita Mel fica assustadíssima, fala para ela não contar para ninguém, nem comentar com ninguém sobre isso. Então, usando desse poder, ela dá um baita susto na senhora Taurino, e um susto tão grande nela, que ela então resolve sair da cidade, e aí finalmente a casa fica então para a senhorita Mel. Ela recupera a casa e também o dinheiro que seu pai havia deixado para ela, que ela até aquele momento ela não tinha tido acesso por conta da sua tia, tirânica, não é mesmo? E aí, a outra reviravolta da história é que os pais da Matilda também estão indo embora, né? Eles estão... É engraçado que os três personagens, os piores personagens aqui da história, eles acabam indo embora da cidade, né? Primeiro a senhora Taurino e também agora os pais da Matilda, já que a gente fica sabendo, a senhorita Mel vai contar pra Matilda que o pai dela estava envolvido aí com bandidos, com a bandidagem, né? Então, eram bandidos que traziam carros usados para ele revender, e ele revendia fazendo trambicagem. Então, ele colocava serragem, as partes do carro, fazia lá uma maracutaia para diminuir a quilometragem, dentre outras coisas desonestas, né, e erradas de se fazer. E aí, então, parece que alguém acabou denunciando para a polícia, e a polícia estava de olho nele, e aí por isso eles acabam ali no desespero, querendo ir embora para a Espanha. Só que a Matilda fala que ela não quer ir embora, ela quer ficar ali mesmo. E ela então convence a senhorita Mel a cuidar dela, pergunta para os pais se ela pode ficar com a senhorita Mel, né? A senhorita Mel vai lá e fala que vai cuidar da Matilda, e aí os pais deixam, e aí o livro acaba com a Matilda no colo da senhorita Mel, né? Então as duas agora vão viver juntas, né? Como mãe e filha, né? Então a senhorita Mel se tornou essa figura materna, né? Para Matilda, algo que até então ela não tinha, e o livro termina assim. E assim, gente, o livro é super engraçado, eu amei, amei mesmo. Tem momentos aqui que eu achei hilários, como eu falei para vocês. É um livro infanto-juvenil, tem um tom leve, apesar de ter momentos aqui que você fica, pelo menos nós somos adultos, a gente fica sentido, a gente fica dolorido, né, de ver crianças indefesas passarem por tantas
tantos problemas, enfrentarem adultos tirânicos, realmente, não só a Matilda, mas também os seus colegas de escola tendo que enfrentar a senhora Taurino. Então aqui eles são bem heróicos, na verdade. A própria Matilda é uma pequena heroína, e seus colegas de escola também, que eles tentam se defender da maneira que eles conseguem, pregando peças, fazendo a senhora Taurino passar vergonha, a Matilda, no seu caso, fazendo seu pai passar por poucas e boas. A cena da tinta de cabelo, eu nunca tinha rido tanto na minha vida com o livro do que aquele capítulo da Matilda com a tinta de cabelo que ela aprontou com o pai dela. Olha, sensacional. Essas crianças com bravura, com destreza, enfrentando esses adultos tirânicos. E muitas vezes, gente, por mais que, lógico, aqui é tudo exagerado, né, tudo levado ao quadrado, mas muitas vezes a gente vê algumas crianças também tendo que enfrentar muitas coisas, né, enfrentar adultos que são, assim, ruins, são tirânicos com elas, seja na escola, que é maus trato. Então, eu sinto que, por mais que tudo aqui é leve, tudo aqui é bem mastigado, é bem palatável para uma criança ler, ainda assim, a gente percebe que há ali algumas alfinetadas veladas, pequenas críticas que eu sinto do autor em relação à educação, né, a educação das crianças, a forma como os adultos tratam as crianças, a forma como muitas vezes a gente despreza as crianças, não é mesmo? Que a gente às vezes acaba sendo impaciente, que às vezes a gente acaba maltratando, muitas vezes sem querer, tá? Mas há pessoas que infelizmente fazem de propósito, né? Há pessoas ruins nessa vida, né, gente? Não vamos negar. Acho que para nós que somos adultos faz a gente pensar um pouco, né? Como é que eu tô tratando as crianças que são da minha vida, né? Será que eu tô tratando bem? Será que eu tô tratando mal? Será que eu sou paciente? Como a senhorita Mel? Será que eu tenho, né, essa exposição de entender o ritmo deles, de entender como que eles funcionam, que a cabeça deles é diferente da nossa, eles pensam de forma diferente, então para eles é tudo novo, tudo ainda tudo ao redor deles ainda é uma descoberta. Então, mas é isso, gente, fica aqui a recomendação, eu amei, adorei, é um livro curto, dá para ler aí rapidinho no final de semana, ou num dia que você tiver de preguiça, sem fazer nada. Então vale muito a pena, é muito gostoso, e também é principalmente para nós que somos amantes de livros, esse livro vai assim tocar muito no nosso coração, para nós que somos amantes de livros, porque vai falar de coisas e situações que talvez nós que gostamos de livros, a gente já tenha passado também, tal como a Matilda, não é mesmo? Obviamente, talvez em proporções diferentes, né? Mas são situações parecidas também. Então fica aqui a recomendação, eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.